porque nós iniciamos a conversa lá com os coordenadores pedagógicos, numa reunião prévia. E aí hoje nós estamos aqui para realmente compartilhar com vocês, ouvi-los, né? Eu espero que vocês tenham sugestões, a gente possa traçar um diálogo mais próximo hoje. E esse guia curricular, ele vem sendo pensado nesse período por conta da pandemia, né? Nós estamos ano passado foi já uma experiência que foi toda à distância. Esse ano nós pretendemos retomar aos poucos, né? É uma necessidade, é uma solicitação dos pais, da família e do nosso trabalho também, né? Então, nós estamos estudando há muito tempo já como fazer isso. E aí nós precisamos compartilhar com vocês. E nesse sentido, nós começamos a pensar na organização pedagógica, porque o ano, ele já iniciou à distância, né? Vocês devem ter acompanhado pelo último decreto, que nós ainda vamos continuar mais um tempo à distância. E aí nós também já estamos prevendo essa questão no calendário, a redução do tempo que nós vamos ter com o efetivo trabalho com as crianças. E aí, nesse sentido, não que nós tenhamos que cumprir todo o currículo, essa não é a nossa expectativa, né? E também não é aconselhável, porque nós temos todo um amadurecimento, quando nós falamos de crianças pequenas, nós temos toda uma especificidade a ser pensada, né? A relevância desse desenvolvimento infantil. Então, não é a intenção de forma alguma vencer esse currículo. E é exatamente por isso que nós fizemos um enxugamento, na verdade, dos objetivos de aprendizagem para esse período. Tá? E aí, nós pensamos numa prévia do que seria relevante para que a criança ela continue caminhando esse percurso dentro da educação infantil de forma mais leve, mas que ela tenha êxitos, né? Então, nós temos uma proposta, e aí dependemos de vocês agora para que essa proposta ela se efetive, né? Falando do processo avaliativo, nós vamos ter um período de conhecimento, né, a respeito das crianças. No ano passado, nós tivemos um contato prévio, mesmo que pouco tempo, mas tivemos. Esse ano nós já iniciamos a distância. Então, esse contato, ele vai ter que acontecer de forma diferente. Eu já vi, né, fiquei muito feliz em ver várias instituições montando os vídeos de acolhida, já visualizando as turmas, né, com fotos, por vídeos. Então, assim, está tendo muita criatividade nesse sentido. E aí eu já, de antemão, já parabenizo a vocês, a toda a equipe. Então, nesse período de 1º a 5 de março, que foi esse momento de acolhida, e agora nós vamos ter na próxima semana, a partir dela, do dia 8 ao dia 19, nós estamos propondo uma entrevista com a família, né? Os coordenadores já devem ter iniciado esse processo de organização com vocês, para que vocês atendam as famílias de forma agendada, organizada, para ter esse primeiro contato, essa primeira conversa, para tentar conhecer um pouquinho, né, dessa criança que vai estar com vocês, esperamos que daqui a pouco, presencialmente. A partir do dia 22 a 26 de março, nós estamos propondo que se faça a organização do primeiro bloco de atividades, né? Se vocês bem se lembram, no ano passado, a secretaria propunha esse bloco de atividades. E aí, esse ano, partindo dessa organização curricular, das planilhas, onde vão estar os objetivos de aprendizagem listados, organizados, a proposta é que vocês elaborem essas atividades para compor os blocos. Tá? Então, essa é a essência da conversa de hoje, nós organizarmos esses objetivos de aprendizagem para que vocês tenham em mãos um direcionamento, né, para a rede toda de como organizar esses blocos, considerando o curto tempo que nós vamos ter. E é isso. Então, eu agradeço a presença de todos. Vou passar para a equipe técnica que vai estar conversando com vocês hoje, mas estamos todos por aqui. Eu espero que vocês não saiam com dúvidas, perguntem,
deem sugestões, nós estamos aqui para ouvi-los hoje, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem vai estar hoje conversando com vocês sou eu, a Carol, e a Renata, e o professor Adolfo. Então, nós vamos começar a nossa formação com os professores. Pode começar. Sim. Não está pressão lá, né? Pode passar. Pode passar. Aí. Então, vou apresentar para vocês a nossa equipe. Nós vamos começar apresentando a nossa equipe da gestão da CEMED, com o nosso secretário, né, Genilson Canavarro de Abreu, a Maria do Carmo, nossa secretária adjunta, Maria Aparecida Dias, nossa gerente de gestão políticas educacionais, conhecida mais como Cidinha, nossa queridíssima Cidinha, e o Núcleo de Educação Infantil. O nosso Núcleo de Educação Infantil, nossa supervisora Sandra Laura, Josinelli, todas já conhecem Josi, nossa queridíssima, Laura Maria, eu que sou Caroline, mas todos me chamam mais de Carol, pode me chamar de Carol, Adriele e Renata. Então, esse ano a gente está com umas carinhas novas, umas meninas que veio para somar com a gente aí, a nossa equipe do Núcleo de Educação Infantil. Então, para refletir, qual é o papel da educação infantil? Vamos começar a refletir. Entendemos a educação infantil como espaço de tempo de promoção de aprendizagens, cujo o foco central está na criança e nas interações que ela estabelece com seus pares e com seu ambiente. Nesta perspectiva, a criança ela é vista como um sujeito ativo, produtor com a cultura que, através da brincadeira, se expressa, se desenvolve, percebe e se apropria dos signos presentes no mundo em que ela vive. A educação básica, né? Na BNCC, ela é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioeconômicas, atitudes e valores para resolver demandas complexas na vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo e do trabalho. Então, a educação básica, ela é formada por 3 etapas: educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil, ela vai trabalhar o aspecto cognitivo, físico, motor, psicológico, cultural e social. Como? Através das atividades lúdicas, que favorecem a sua imaginação e a sua criatividade. A BNCC, ela estabelece 10 competências gerais que devem ser trabalhadas e desenvolvidas ao longo da educação básica. Então, cada uma delas possui um objetivo e habilidade para estimular o aluno. Então, eu vou falar as 10 competências gerais da BNCC. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, comunicação, cultura digital,
trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, a educação infantil, a nossa educação infantil, ela divide os direitos de aprendizagem, desenvolvimento e o campo de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, interação e brincadeiras devem ser asseguradas nos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Então, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, a Lei de Diretrizes para a Educação Infantil, ela vai dar 2 nortes para o planejamento do currículo: a interação e as brincadeiras. Baseado nessa lei, ela reforça a visão da criança como protagonista da aprendizagem por meio dos campos de experiência, partindo do pressuposto de que ela aprende por meio do conhecimento e do âmbito escolar. Baseadas nas leis, a BNCC propõe as interações e as brincadeiras neles devem assegurar os 6 direitos de aprendizagem, visando as condições para que as crianças aprendam e desempenhem um papel ativo para resolver problemas, além de construir significativo consigo e com os outros. Então, quais são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil? Eles são 6: conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se. No que diz conviver na BNCC? O conviver é com outras crianças e adultos, pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens. Diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e a diferença entre as pessoas. Como garantir esse direito de conviver? Situação em que possam brincar, interagir com os colegas, são fundamentais, mas não só para elas. O brincar. O que diz na BNCC o brincar? O brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando o seu acesso e produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências, suas expressividades. E como garantir esse direito de brincar, né? A brincadeira, elas são essenciais e deve estar presente intensamente na rotina da criança. Só que ela deve ser planejada, né? A gente sempre fala, não é o brincar por brincar. Participar. O que diz o participar na BNCC? O participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto no planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador. Como garantir esse direito de participar? O professor, ele planeja como vai fazer, separa os materiais que pode ajudar a família para montar. Quando leva pronto para a escola, né, as crianças não têm aquele interesse, né? Mas quando você envolve a criança falando qual é a cor, como que ela gosta, a criança ela vai participar muito mais do que você só chegar e dar o material para a criança. Explorar. O que diz na BNCC?
explorar os movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações. Como garantir esse direito? É fundamental permitir que as crianças elas explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. O expressar. O que diz na BNCC o expressar? Expressar como sujeito criativo, sensível, suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas. Como garantir esse direito de expressar? Com rodas de conversas, para que as crianças tenham seu direito garantido. É importante que essas situações sejam frequentemente para que o professor apresente materiais variados, para que as crianças explorem e expressem a partir de diferentes linguagens. Conhecer-se. O que diz a BNCC? Conhecer-se é construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e seus grupos nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição. Como é garantido esse direito de conhecer-se? Boa parte das atividades, elas ajudam as crianças esse direito, mas há estratégia para pensar sobre ele. Nesse momento, é importante que o professor ajude e que ele perceba o que a criança gosta. Então, esses são 6 direitos de aprendizagem da educação infantil. Boa tarde. Então, agora nós vamos, depois da explanação da Carol, nós vamos falar um pouquinho mais. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a explanação da BNCC, sobre os campos de aprendizagem. Como a Carol já tinha adiantado, né, essa explanação, nós vamos abordar um pouquinho desses campos e desses eixos através da BNCC, do currículo, que tanto nós nos falamos durante o ano passado, e esse ano também nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, tendo em vista a especificidade da educação infantil, a BNCC ela vai estruturar os 5 campos de experiências e, a partir deles, definir os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Então, esses campos eles estão organizados a fim de apoiar o planejamento do professor, da sua prática intencional. Então, esses campos de aprendizagem, eles vêm para dar esse suporte, né? O conhecimento vem com as experiências que a criança vai vivenciar no ambiente escolar. Então, elas precisam, essas atividades, ser bem planejadas e com propósitos educativos. Lembrando que essa visão também, quando for fazer essa construção desse planejamento, das atividades, a ser encaminhada aos pais, fazer com que eles também venham ter essa percepção. Não é, como a Carol disse, o brincar pelo brincar, mas tem que ter esse propósito educativo. E aí entra, né, todo esse conceito, toda essa formação, para que quando nós colocarmos em prática essas atividades, os pais consigam ter esse olhar, esse horizonte sobre esses propósitos educativos. Então, nós vamos falar um pouquinho mais, né, detalhadamente, sobre os 5 campos de experiência. Então, lembrando também que a BNCC ele traz esses 5 campos de experiência justamente para eles apontar, né, apontar qual a intencionalidade, né, de se trabalhar com essa criança. Lembrando que a criança ela precisa ter o tempo e espaço para se expressar. E o professor tem que estar aberto também para acompanhar essas reações, porque elas são únicas e pessoais.
Então, a prática do professor está diretamente comprometida com a necessidade desses interesses da criança, para que essa vivência transforme em uma experiência e tenha um fato realmente um propósito educativo. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre esses 5 campos de experiência, um pouquinho mais detalhado. O eu, o outro, o nós. Nós sabemos que nesse campo de experiência, nós vamos trabalhar um pouquinho a construção da identidade e a subjetividade dessa criança. Então, a aprendizagem, as conquistas, o desenvolvimento relacionados à ampliação das experiências, desse conhecimento de si mesmo e a construção de relações que devem ser, na medida do possível, permeadas por interações positivas, apoiados aos vínculos profundos, estável com os professores e os colegas. Então, quando nós trabalhamos essa socialização, essa interação em sala de aula, nós sabemos desse propósito, o porquê de trabalhar, o compartilhamento dos brinquedos, a organização da sala, tudo isso, para nós, professores que fazemos o planejamento, fica muito claro. Mas e quando essas relações acontecem, em casa? Então, também tem toda essa intencionalidade e tudo isso, engloba a construção da identidade, tanto individual como subjetiva da criança. Aí nós vamos lá para outro campo de experiência, que é o corpo, gesto e movimento. Quando nós falamos sobre o corpo, gesto e movimento, tem alguns conceitos equivocados, porque às vezes pensa assim, não, agora com os professores de educação física trabalhando nessa área, se pensa que esse campo é só para você trabalhar na educação física, e sabemos que não, e ele está atrelado, um conjunto que tem que ser trabalhado em conjunto com os professores. Então, desde bebê, as crianças, nós, quando nascemos, nós já usamos o nosso corpo para nos expressar. E esses gestos, esses movimentos, cabe ao outro também, de olhar e interpretar essa forma, é a forma como o nosso corpo explora o espaço, Então, são através de diferentes formas de movimento. A partir daí, então, eles constroem referenciais que orientam em relação a aproximar-se, a distanciar determinados pontos, Então, o campo também vai valorizar a brincadeira de faz de conta, onde as crianças podem representar o cotidiano, o mundo da fantasia, ela interage, as narrativas literárias. Então, ela vai usar de determinadas diferentes linguagens, a dança, a música, Então, ela vai ampliar esse repertório dela, possibilitando essa expressão corporal, e valorizar todo esse movimento, criados na oportunidade de ensinar situações de fantasias, narrativas, rituais conhecidos. Então, através de todo esse campo que nós vamos ver a expressão dessa criança como um todo. E aí nós vamos entrar lá no outro campo, que é o traço, sons, cores e formas. Então, essa ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, com a linguagem musical. Pois é através desse contato com as artes plásticas, com a questão da exploração, da ampliação do seu repertório musical, que a criança vai criando a sua criticidade, vai criando a sua sensibilidade, através de toda essa explanação desse campo visual, do campo perceptivo, através da pintura, do desenho, da modelagem, da colagem, que ela vai se expressando. Aí nós vamos lá para o outro campo, que é a escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, esse campo, ele vai realçar as experiências da linguagem oral, que amplia as diversas formas sociais de comunicação, presente na nossa cultura humana, com as rodas de conversas, cantigas, as brincadeiras de roda, os jogos cantados. Destaca também as experiências com a leitura de histórias, que vai favorecer
essa ampliação da imaginação, da representação, através também da linguagem escrita, que convida a criança a conhecer esses detalhes dos textos, através das leituras de imagem, né? Ele fala a questão do uso da escrita, mas esse uso da escrita de forma simples, de forma espontânea, lembrando que quando a gente fala de educação infantil, quando se fala pegar giz e cera, pegar, não é que nós queremos colocar a criança, o livro, né? Nós queremos apenas aproximar, que a criança tenha contato com esse mundo letrado e ao passar dos níveis, né? Ao passar dessas relações, ela vai desenvolver o gosto por esse mundo letrado. Aí nós vamos lá para o campo, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, a ênfase está na experiência que favorece a construção das noções espaciais relativas a essa situação estática, noção de longe, de perto, ou situação dinâmica para frente, para trás, potencializando a organização desses esquemas corporal e a percepção espacial, né, em relação a noções de tempo físico, dia, noite, estações do ano. É que nem quando na educação infantil nós trabalhamos com a janela do tempo. Na janela do tempo nós vamos trabalhar, né, que dia é hoje? As crianças, está chovendo, né? Nós vamos trabalhar toda essa percepção, a percepção cronológica também, né? Hoje, amanhã, a questão das semanas, envolvendo de forma lúdica as crianças nesse mundo. E em relação também à questão numérica, quando nós colocamos, vamos contar quantos alunos vieram, quantas meninas, quantos meninos, nós estamos fazendo essa percepção aflorar, né, de maneira simples na vida da criança, de forma lúdica. Ela vai se apropriar dessas situações para desenvolver, né, esse pensamento matemático, esse pensamento de noções espaciais. Então, a BNCC, ela faz essa divisão, né, através dentro do campo, né, através, em vez de habilidades, a objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a BNCC, ela vai trazer 3 grupos etários, como nós vimos ontem, né, os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, que foi apresentado o nível 1, né, suas particularidades, suas singularidades, e hoje é o nível 2 e 3, que entra na relação das crianças bem pequenas, né, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, nós vamos, antes de entrar na planilha do PET, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas questões, né, o professor de Educação Física, Adolfo, vai estar colaborando um pouquinho mais para entendermos essa noção desses campos de experiência e de aprendizagem, né, dentro do campo da educação física. Então, eu passo agora a fala para o professor Adolfo. Boa tarde a todos e todas. Estão me escutando? Eu sou o professor Adolfo, estou como assessor técnico pedagógico aqui na Secretaria de Educação. Esse ano eu sou estou como responsável pela educação física, e a minha fala vai ser sobre a educação física na educação infantil, nos níveis 2 e 3. Como as professoras Carol e Renata já comentaram com vocês, os professores de educação física, eles estão inseridos nessa etapa de ensino da educação básica. Eu vou projetar o slide para vocês, dar uma acompanhada comigo aqui. Só um momento.
Bom, como eu disse, eu sou professor Adolfo, sou professor da rede. Esse ano eu completo 5 anos de casa e já trabalhei em alguns níveis da nossa rede municipal. E esse ano eu estou como assessor técnico aqui na secretaria. Eu sei que esse momento em que estamos passando é um momento bem complicado e bem difícil de pensar em novas atividades, né, em formas de como iremos realizar essas atividades com os alunos, mas é um momento em que precisamos sentar juntos e construir esse processo. Falando da educação física na educação infantil, é importante lembrar que a educação física ela é um componente curricular obrigatório da educação básica, previsto na LDB, no parágrafo 3º do artigo 26. Sendo assim, a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Então, nós, professores de educação física, estaremos presentes nessa etapa de ensino. Então, é uma conquista que a área da educação física tem em poder estar nessa etapa de ensino como disciplina curricular. É importante lembrar que a nossa disciplina de educação física ela é fundamental para esse processo de desenvolvimento da criança. Gosto de dar ênfase no público-alvo no qual estaremos trabalhando. No caso, a gente está falando do nível 2 e nível 3, que são crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Então, a gente, nesse momento, é necessário entender esse público-alvo para poder planejar as nossas atividades, né? Pensarmos em quais atividades podem ser elaboradas, planejadas para serem aplicadas com esses alunos. A professora Carol, a professora Renata, elas já trouxeram para vocês sobre os eixos estruturantes, já falaram sobre os campos de experiências, sobre os direitos de aprendizagem que são previstos na BNCC. Aqui eu só estou trazendo para vocês uma ilustração. Nessa ilustração a gente percebe que existem 2 eixos presentes na BNCC, quando se fala em educação infantil, que são as interações e brincadeiras. Dentro da BNCC para a educação infantil, ela está organizada em direitos de aprendizagem, como a professora Carol já comentou, a professora Renata já comentou com vocês, que são 6 direitos de aprendizagem. Dentro dos direitos de aprendizagem, eles são contemplados nos campos de experiências, que são 5 campos de experiências que a professora Renata explanou com vocês agora há pouco. E que dentro desses campos de experiências, nós trabalhamos os objetivos de aprendizagem, né, que iremos desenvolver com esses alunos. Aqui estão os direitos de aprendizagem, que já foram explanados pelas professoras. Aqui estão os campos de experiências. E aí eu puxo para a educação física, né? Diante de uma perspectiva cultural, salienta-se que o movimento não se relaciona apenas ao desenvolvimento do corpo, mas a todas as atividades como pensar, resolver problemas, a criatividade, a criticidade, entre outros. Compreendendo que a construção de conhecimento pelas crianças se concretiza por meio da participação direta delas em diferentes práticas cotidianas. Desse modo, as ações pedagógicas do professor de educação física devem estar articuladas com os outros campos de experiências, pois a aprendizagem e o desenvolvimento da criança não é um processo isolado, mas um trabalho permeado por um planejamento integrado e flexível, reconhecendo que a criança de 0 a 6 anos é um sujeito histórico-cultural que demanda um trabalho integral que possibilita, por meio das interações e brincadeiras, compreender o mundo que a rodeia. Então, é interessante a fala da professora Renata, da professora Carol, que a gente não pode, professores de educação física não podem, achar que
nós só estamos presentes no campo de experiência, corpo, gesto e movimento. Temos que entender que nós, como professores de educação física, inseridos nesse nível de ensino, podemos trabalhar juntamente com a regente de sala todos os campos, os 5 campos de experiência. Então, é um trabalho conjunto. Nós podemos conversar com a regente para desenvolver, né, da melhor forma possível, essa atividade para esse aluno. Dessa forma, a educação física, ela contribui para o desenvolvimento motor, intelectual, social e afetivo do aluno. Gosto de ressaltar que esse momento no qual estamos passando, eu compreendo que é bem difícil pensar em atividades remotas, quais atividades serão desenvolvidas nesse período. Então, eu gosto de enfatizar que, nesse momento, é necessário a família presente nesse processo. A importância da família nesse processo é essencial para que possamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Sem a família nesse processo, a gente fica um pouco perdido. A gente não vai conseguir desenvolver as atividades da melhor forma possível. Então, é necessária essa interação para que essas atividades sejam desenvolvidas. Pensando na educação física, essas instruções, no qual iremos passar para os pais, elas precisam ser claras, porque estamos falando de pai, mãe, avó, avô, que talvez não seja da área, né, talvez não seja habilitado na área para trabalhar essa determinada atividade. Então, as instruções, nesse momento, elas precisam ser claras para que essas atividades possam ser realizadas. E lógico que a supervisão, né, será do responsável dessa criança. Não será o professor da educação física, a professora regente, que estará na casa dessa criança, no ambiente familiar. Então, é necessário que a família tenha esse acompanhamento para que essa atividade possa ser realizada. Uma sugestão que eu trago, né, é um livro que chegou, né, nas CMEs, que é o Cadê Achou, da Aline Pinto. Esse livro, ele traz uma série de sequências didáticas que podem ser desenvolvidas, né, nesse período com os alunos. Então, é interessante os professores de educação física, juntamente com as dirigentes, darem uma olhada nesse livro e, né, observar essas sequências didáticas que esse livro traz, que podem até servir de base nesse momento, de exemplo, né, de uma sugestão para uma atividade que possa ser realizada futuramente com esse aluno. Então, eu trago esse livro como sugestão. Aqui são as minhas referências. E obrigado. O chat, pessoal, vocês podem estar interagindo com a gente. Vocês podem estar explicando, alguém queira escrever alguma pergunta, dar alguma sugestão, pode escrever pelo chat que a gente está acompanhando e a gente pode interagir com vocês. Agora, as professoras Renata e a professora Carol, elas vão estar falando sobre a proposta desse guia curricular, correto? Eu peço que vocês acompanhem e participem conosco desse processo. Obrigado. Dando continuidade, então, aqui à fala do professor, né, nós vamos continuar falando sobre o currículo, né, de referência, que é a base que nós temos utilizado, né, com a construção da BNCC e do nosso PET, que nós vamos estar explanando do nível 2 e do nível 3. Né? Então, como eu falei, estão divididos, né? E no caso do nível 2 e do nível 3, são crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então,
o currículo ele vai trazer os objetivos de aprendizagem em conjunto às ações didáticas. É bem interessante, na hora da construção do planejamento do professor, dar uma olhada nesse material, né? Como eu disse, ele está para apoiar o planejamento do professor, né, na sua prática e a sua intencionalidade. Então, nós vamos lá para a proposta de estrutura de planejamento do ensino tutorado e da educação infantil 2021 para a BNCC. Então, nós vamos trazer aqui a concepção de criança, então, que vai reforçar a visão da criança como protagonista em todos os contextos de que faz parte. Ela não apenas interage, mas ela cria e modifica a cultura e a sociedade. O objetivo nós vamos falar agora um pouquinho do objetivo. Então, é a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende, oferecer referências para que a construção de um currículo baseado sem direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. Então, nós vamos... Como está essa organização? Como ele é organizado? Então, as diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens são integradas por meio dos campos de experiência. Então, parte sendo pressuposto que a criança aprende por meio das experiências vividas, né, no contexto escolar. Agora, nós vamos estar apresentando a nossa proposta do plano de estudo tutorado em relação a esses campos de experiências e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o plano de estudo tutorado, o nosso PET. Só um momento para estar compartilhando com vocês a planilha do PET. Como foi fornecido o material, né, desse PET, os professores que quiserem, né, opinar, pode estar entrando no chat, né, ou pode estar abrindo o microfone para poder contribuir com a construção desse documento. Como nós colocamos ontem, não é um documento fechado, é um documento orientador, né, para o professor. E o professor pode enriquecer, né, através do seu planejamento. Tem escolas que adiantaram esse PET, então pode estar também contribuindo nessa construção. Agora a Carol vai estar falando um pouquinho sobre a planilha do PET do nível 2. Põe lá pra minha planilha. Ela enxerga. Ah, ela que vai colocar, né? Então, essa é a planilha do nível 2, né? Eu e a Renata, nós sentamos, nós duas juntas, para fazer. E o que nós observamos, né, durante esse estudo dessa planilha? Que o nível 2 e o nível 3, eles estão totalmente ligados. Então, eles são, o meu nível 2 é a consequência para o nível 3. Então, os direitos de aprendizagem que nós colocamos lá no dia 29 de março,
a 9 de abril, os blocos de ações interações e brincadeiras. Higiene e saúde na escola em tempo de pandemia. Lembrando que nós pensamos como nós estamos durante a pandemia, né? Essas atividades, ela vai ser passada para os pais, requer um cuidado, né? Um olhar especial, porque às vezes o pai que recebe aquela atividade, ele não entende a atividade, né? Nós passamos a atividade, só que o pai não entende. Ele não tem esse olhar que nós, professor, temos. Então, nós temos que ter esse olhar para ter entendimento para os pais, né? Porque às vezes aquela criança não está com o pai, está com a avó, né? Nós sabemos da nossa realidade, né? Então, nós fizemos, né? Já está a proposta feita do 29 de março a 9 de abril, o bloco 1, os direitos de aprendizagem, né? Brincar, participar, explorar e conhecer. O campo de experiência, corpo, gesto e movimento, o eu, o outro e o nós. Qual que é o objetivo de aprendizagem e de desenvolvimento? Então, nós fomos lá no currículo, pesquisamos, olhamos, né? E fizemos a ação didática do primeiro módulo. Bloco. Bloco. E aí, nós fizemos essa proposta para vocês. Então, o primeiro bloco, ele já vem, ele já está pronto para vocês. Ele é sugestivo, tá? O professor, ele acha que ele deve completar, né? Ele quer acrescentar a mais no seu planejamento, ele está aberto. Nós não queremos aqui engessar, né? Falar, isso aqui tem que ser feito. Não, é uma proposta para vocês. Como eu e Renata fizemos, nós tivemos muito a questão também, né, nós estávamos em escala de trabalho, né, em horário, então a gente teve esse tempo de conversa, de sentar, de ver o que nós podemos trabalhar, o nível 2 com o nível 3. Às vezes você não está lá na escola, os dois professores, mas o coordenador, ele é o mediador entre vocês. Ele vai mediar essa situação, vai estar conversando com vocês, com o professor de educação física também. Não podemos, né, esquecer que nós precisamos estar bem alinhados quanto a isso. Então, essa foi a nossa proposta para o nível 2. Ela já está pronta, né? E aí, a partir de aí, do bloco 2, vocês vão... Bloco 2? Então, olha lá o bloco 2, do dia 26 de abril a 7 de maio. Então, nós colocamos lá, expressar, conviver, explorar. Vocês vão ver, vocês vão observar que nós já completamos e vocês vão fazer a ação didática, tá? Vocês estão entendendo? Isso aí são sugestões, tá, gente? Nós colocamos essas sugestões para vocês. Agora eu enxergo. Nós colocamos essas sugestões para vocês, os blocos, vocês vão ver que são as sequências. E aí, vocês vão fazer a ação didática. Aqui no bloco 1 já está pronta a nossa ação didática, né? E o bloco, a partir do bloco 2, vocês vão realizar essa ação didática. Antes, né, o ano passado, como que nós fizemos isso, né? O professor, ele enviava para nós as atividades e nós selecionávamos, né, aquela atividade e mandávamos, né? Então, agora, o professor, ele vai ter essa autonomia, né, de fazer, de elaborar, dando uma sequência para as atividades. Vai. Você falou primeiro.
Não. Nós vamos agora dar uma olhada na planilha do nível 3. Aguarde só um momentinho, está carregando a página. Então, aqui, né, nós podemos observar a planilha do bloco 3, como a Carol já foi, né, bem direta na fala, né, nós sentamos, nos organizamos e tendo um olhar, né, do nível 2, do nível 3, né, porque são propostas, né, elencadas na BNCC e que vai, né, como eu disse, nortear o planejamento do professor. Então, aqui nós colocamos no bloco 1, né, as ações do bloco 1, que são interações e brincadeiras, né, nesse período de pandemia, nós estamos, né, colocando a questão da higiene e a saúde na escola em tempo de pandemia, né, para ser trabalhado nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento. Os direitos de aprendizagem, né, o brincar, participar, explorar, conhecer-se, os campos de experiência, eu, o outro, nós, né, como nós vimos que vai trabalhar essa interação dos pares, das crianças com os adultos, né, esse momento dele de interagir, né, de sentir, de pensar, né, nessas relações da coletividade, da subjetividade, né, da percepção, nós vamos trabalhar esse questionamento também, né, do diferente, né, da sua percepção, né, e construindo essa identidade, né, tanto coletiva e individual da criança. O corpo já se movimenta, como nós disse, como foi colocado, explanado, né, a questão dos sentidos, dos gestos, do movimento, dessa coordenação motora, né, da exploração do mundo através desse movimento, né, a escuta, fala e pensamento. E aqui nós temos aqui os objetivos de aprendizagem, né, que nós elencamos para ser trabalhado, que são demonstrar as atitudes de cuidado e solidariedade na intenção das crianças e adultos, como foi colocado, que é o campo de experiência, o outro nós, né, no gesto, corpo, gesto, movimento, explorar as formas desse deslocamento, como foi já ressaltado, e escuta, fala e pensamento e imaginação, criar histórias, contar histórias oralmente, com base nas imagens e nos temas sugeridos. Aqui, como a Carol, né, colocou, a ação didática desse primeiro bloco já está, né, posta, como nós dissemos, retornamos, né, não é algo fechado, o professor pode estar intervindo. A ação didática que foi contemplada para esse primeiro plano foi promover brincadeiras e vivências desafiadoras em que as crianças possam interagir com as crianças da mesma faixa, proporcionar situações que estimulem, as crianças a movimentarem o corpo a partir de cantigas, a partir
a partir de cantigas e a partir das cantigas e dos jogos, né, de interações. Nós vamos agora trabalhar com o bloco 2, que vai de 26 de abril a 7 de maio. Ainda contempla as interações e brincadeiras. Então, vamos lá, o conviver, o expressar, o explorar, o participar. E os campos e os campos, que são o eu, o outro e o nós, corpo, gesto, movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação. Aqui nós apresentamos, né, como nós colocamos a ação didática do bloco 2, né, está em aberto para que o professor possa fazer essa construção após a nossa explanação. Eu acredito que os professores vão se organizar, né, juntamente com seus coordenadores, vão discutir essas propostas e vão, né, em conjunto, construir essas ações didáticas. Lembrando que cada escola tem sua particularidade, a sua sala, os seus alunos, o professor conhece, né, através do questionário, vai ter esse contato, esse momento de contato com a família, com o aluno, então ele vai poder, né, pensar e estruturar essas ações didáticas. Então, essas são algumas das propostas do PET, né, que já foi encaminhado nos grupos, né, nós iremos até as unidades escolares, né, as CMEs, para poder estar também dando esse suporte ao professor, para estarmos tendo essa conversa na construção dessas atividades, né, para que possamos, de uma forma colaborativa, né, fazer com que essas atividades realmente tenham sentido educativo, né, dentro das escolas, no ambiente escolar. Então, agora nós vamos colocar uma proposta de atividade, e aí eu gostaria que os professores, né, que estão participando podem também dar a sua opinião, e aí nós queremos essa troca também entre os professores, né, eu acho que tem os coordenadores também que estão participando, para poder fazer essa construção e mostrar o olhar. Cada professor tem o seu olhar, né, diferenciado, mas aí nós vamos pensar numa proposta, apresentar, é uma dinâmica, não que essa seja a atividade, que vamos estar elencando para vocês nesse primeiro bloco, mas vamos estar dando como sugestão e vamos ver conforme os níveis como poderemos trabalhar com a mesma atividade. Então, nós agora vamos aguardar vocês, né? Nós vamos deixar a proposta nossa, né? Lembrando que o nosso bloco 1, ele foi... O bloco 1 nosso, ele foi trabalhado em higiene, né? Em tempos de pandemia. Então, nós vamos deixar agora aberto como que nós podemos fazer essa atividade nível 2 e nível 3. Como pode ser realizada a mesma atividade? É a mesma proposta. Então, eu gostaria que vocês mandassem para nós aqui no chat, nós estamos aqui aguardando vocês, para a gente ver como que o professor de nível 2 e o professor de nível 3 pode trabalhar essa proposta de atividade higiene.
ver se eles vão. Caso o professor de educação física queira participar também, se sinta à vontade. A professora. Lembrando sempre que essa proposta de atividade, né, que a criança vai levar, os pais que vão estar com a criança, né? Nós temos que ter sempre essa visão, que os pais vão estar com essa criança, né? Vai estar com a avó, como eu disse para vocês, vai estar ali sem essa rotina que nós temos dentro de sala de aula, né? Então, aquela criança vai estar em casa. Então, como que nós podemos alcançar o nosso objetivo, né? Como que essa proposta vai chegar para aquela criança? Então, nós temos que ser bem... Nós precisamos estar bem... A nossa proposta tem que ser bem esclarecida, né? Então, gente, ninguém vai conversar com a gente aqui. Nós estamos aqui... Nós estamos aqui olhando, esperando alguém dar uma luz aqui para nós. Nós queremos conversar. Há muito tempo que nós estamos assim. Eu quero dialogar. Podem abrir o microfone também e estar contribuindo. Né? Não precisa ser apenas pelo chat, pode estar contribuindo oralmente, tá bom? Pessoal, tem um recurso no vídeo, que é esse levantar a mão. Caso alguém queira, né, falar, é só clicar nesse levantar a mão, que ele vai aparecer aqui para a gente. A gente vai abrir o microfone dessa pessoa que gostaria de falar algo. Eu vi aqui que a Thaís, a professora Thaís, a professora Marcela já tinham levantado a mão aqui as mãos aqui para poder falar algo. Gostaríamos que a professora Thaís se apresentasse, então, né? Fala qual é o nível que ela vai trabalhar. Aqui nós temos, né, a professora Lene, que ela colocou que uma boa proposta para trabalhar higiene seria os vídeos disponíveis no YouTube e, a partir daí, criar as atividades para as crianças desenvolverem. É interessante também, mas nós também temos que usar a nossa criatividade. Ano passado, surgiram vários vídeos muito interessantes, tem propostas muito interessantes, sim, professora Lene, no YouTube. Podemos usar como base e podemos também criar, né? Deixar fluir também o nosso ato criativo, né? Usar das artes plásticas. Eu estive ano passado em sala e vi, né, a dificuldade também que nós, professores, temos, né, de encarar uma câmera, de montar um vídeo, fazer uma contação história em sala de aula. É bem mais fácil do que você ir para frente de uma câmera e fazer a mesma coisa. Então, que os professores se apoiem, né? Como foi ano passado, um segurava a câmera, a outra fazia a montagem do cenário. Então, isso também é bacana, isso também ajuda a nós, professores mesmo, a nos desenvolver, né, perante essas novas tecnologias. Obrigada pela colaboração, professora Lene. Assim, espero que outros também possam estar contribuindo, né? Podem mandar mensagem no chat, pode levantar a mão, pode abrir o áudio, que nós estamos aqui, realmente é uma conversa, nós queremos compartilhar com vocês, né, essa formação para a construção, né, desse nosso PET.
Cláudio e depois para a Joyce. Como nós estamos aqui no chat monitorando também, a professora Conceição colocou que é importante fazer a hora da higiene um momento prazeroso. Exatamente. Nós sabemos que todos os momentos com a criança, né, é o momento dela estar desenvolvendo e aprendendo. E a nossa proposta é fazer, como nós, né, dissemos, com que os pais também em casa enxerguem esse momento, né, como algo prazeroso e educativo. Nós, professores, temos uma visão, os pais, né, eles apresentam uma outra visão. Então, nós temos que, ao elaborar essas atividades, deixar isso muito claro, a linguagem muito clara, né, muito direta, para que os pais possam também compreender, né, essas atividades. Conceição, pode falar, pode abrir o seu áudio, nós estamos te ouvindo, pode abrir o microfone. Boa tarde. Boa tarde, Como professor, pode falar. olha, como professora de educação infantil do nível 3, é muito interessante os pais, porque é aquela história. Na escola, a gente tenta dar para a criança o quê? Autonomia. No nível 3, essa questão já pode ser trabalhada na questão da higiene. Então, as crianças vão tomar banho, é muito simples, os pais já dão banho na criança. Então, a criança precisa, em primeira mão, conhecer o próprio corpo, braço, antebraço, mão, barriga. Então, fazer quando a criança vai tomar banho e falando as partes do corpo, lavar o braço, lavar as mãos, lavar o rostinho, vamos lavar a cabeça. E deixar a criança fazer. Porque o mais importante, porque a criança aprende muito mais fazendo do que só ouvindo. Então, isso é muito importante, dar autonomia para a criança na hora da higiene. Eles aprendem, além de aprender a falar o nome das partes do corpo. Isso mesmo, Conceição, obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Eu fui técnica da Ana Gonçalves o ano passado e eu vi como que foi difícil para você, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora e você se adaptar a esse mundo digital, acho que para todas nós, né? E como você buscou, como você que, olha, você está conversando com a gente no chat, muito legal mesmo, sabe? É isso que é bacana, né? É a gente ver como que a gente vai aperfeiçoando, né? O novo sempre nos assusta, né? O primeiro momento sempre nos assusta. Então a gente fica assim, né? Não sabendo como que nós vamos fazer, né? Mas então gostaria de dizer para você parabéns. Eu estou super feliz que você está aqui, você está compartilhando com a gente. E é isso mesmo, meninas. Que nível, Conceição? Porque eu sou nível 3C. Nível 3, olha que legal. Então, aqui, o chat nosso aqui tá cheio de comentários, assim. Eu tô vendo que vocês estão bem participativa, né? Todo mundo quer falar, é tanto tempo que a gente está sem se falar, né? Que todo mundo agora quer falar, né? Mas ótimo, é assim, tem, né? Que uma falar primeiro para abrir caminho para as outras. Isso! Professor é assim, já tá louco para chegar a hora para a gente conversar e se encontrar, né? É verdade.
Oi, alguém, tu continua me ouvindo? Hello? Sim, professora Conceição, estamos se ouvindo. Olha, o ano passado, eu procurei fazer vídeos. Percebi que havia muita falha, ainda mais eu pedi até para o Rony me dar um auxílio, como gravar vídeos, questão do tom de voz, etc e tal, fiz o curso do Rotas. Então, eu achei que foi muito importante o crescimento, eu cresci muito para fazer essas atividades. Eu sou sozinha e mesmo assim eu comprei um suporte para colocar a câmera para eu poder, porque não tinha quem segurasse a câmera, né? E eu contava as minhas histórias. No começo eu gritava, depois eu fui maneirando a voz. Aí os meus vídeos eram longos, eu diminuí os vídeos. Gente, desculpa, foi meu macaco, não foi eu, não. Então, o que acontece? Eu acho assim que com vídeos que a gente manda no WhatsApp, também é uma forma da gente conversar com os pais e fazer com que os alunos tenham a noção que tem um professor ali atrás. Ele pode não ser presencial, mas ele está ali. Quando ele voltar para a sala de aula, ele vai encontrar aquele professor que o rosto dele já não vai ser um rosto diferente. Não é uma pessoa estranha para ele, porque ele já está acostumado a ver nos videozinhos. Então, tomar banho é como se diz, através de gestos. Dá para fazer isso através de gravando, porque a gente não sabe. Cada realidade é uma. Nem todos têm a internet para poder abrir os vídeos, né, do YouTube. Então, eu tentava aproximar o que eu podia e falar o que eu queria nos vídeos. E eu acho que essa experiência foi muito válida. E eu gostaria que esse ano fosse melhor ainda, sabe? De gente, porque a gente já não somos tão assim. Porque eu não tinha muita experiência com o uso da tecnologia. Aprendi na marra o ano passado. Mas a gente tem que se esforçar. Verdade, né? Então, eu acho que nós, quanto professores, nós inventamos, né? Nós estamos aqui nos inovando, né? Acho que a gente nunca imaginava uma reunião assim, né? Virtual, e hoje em dia é a nossa ferramenta de trabalho, né? Facebook, o Meet, todas essas ferramentas de trabalho nós temos que nos aperfeiçoar, né? E dominar, né? Porque a partir de agora, esse novo momento que nós estamos vivendo, vai ser, a gente vai ter que nos adequar, né? Então, voltando aqui à nossa proposta de atividade, né? Nós colocamos aqui a hora do banho. Eu coloquei o Timbum, né? Que é uma música da palavra cantada, que é muito, muito legal. E coloquei aqui como fazer. Lembrando que nós vamos enviar, né, essa atividade para o pai, né? Lembrando que nós sabemos da nossa realidade, das nossas crianças, né? Durante aquela entrevista, nós vamos saber como é aquela criança. Então, levando tudo isso em conta, nós temos que pensar assim, como que nós vamos chegar até os pais, né? Como que aquela atividade vai chegar e como que o pai vai trabalhar com a atividade. Então, gente, nós temos que escrever o passo a passo, né? Eu coloquei aqui para vocês como fazer. A atividade minha é a hora do banho, né? Lembrando que essa atividade é para o nível 2 e para o nível 3, tá? Converse com as crianças sobre a importância da higiene geral, né? Tomar banho diário, escovar os dentes, lavar as mãos, aparar as unhas. Então, peça para que as crianças digam sobre os produtos que ela utiliza, a criança do nível 3 ali, né? Enquanto ela toma banho. O que é isso aqui? É um sabonete, para que serve? Qual é a parte do corpo, né? Que eu vou passar? Então, assim, a gente vai trabalhando tudo isso de forma lúdica. Então, essa proposta de atividade não é só para o nível 2
ou só para o nível 3? É para o nível 2 e nível 3, só que cada uma vai elaborar conforme o seu nível, né? Conforme... Eu estou lendo aqui. Como nós estamos vendo aqui no chat, tem a professora Francisca, ela colocou, né, aqui, só um pouquinho, só para mim estar lendo. Ela colocou, os meus alunos são do campo, infelizmente a maioria não tem acesso à internet. Vídeos são recursos que eu quase não consigo usar. Então, como nós colocamos, cada escola ela tem a sua realidade, né? E nessa questão da Francisca, como nós poderíamos pensar nessa atividade? É como a Conceição colocou, outros professores também colocaram, essa questão do próprio da atividade desenvolvida na família. Eu não preciso só usar desses recursos, né, dos vídeos, mas eu posso estar propondo essas atividades de forma simples, né, aos pais, como a Conceição colocou, a hora do banho, né, eu posso trabalhar uma música, né, colocar para que os pais trabalhem com a criança, né, de forma lúdica a hora do banho, a hora tá cantando essa música, tá mostrando, fazendo com que a criança, né, mostre as partes do corpo, como a questão foi colocada do nível 3, que a criança já tem um pouco mais de autonomia, ela vai poder, né, participar um pouco mais. A criança do nível 2, os pais podem, eles estarem, né, na hora da higienização da criança, né, eles mostrando, pegando, eles, né, falando sobre essas partes do corpo. Então, são várias outras alternativas que nós, né, podemos colocar em prática, como nós colocamos aqui, não é uma proposta fechada, é uma proposta aberta, justamente para que os professores possam contribuir, porque cada um tem a sua realidade, tem as suas especificidades. Acho que sim. Então, nós estamos aqui, né, finalizando a nossa conversa com vocês. Eu quero agradecer a todas vocês e dizer o nosso muito obrigado. Nosso professor aqui vai dar a sua contribuição também. Pessoal, em relação ao guia curricular, nós estamos preparando o Classroom do Google para existir essa interação entre vocês e a secretaria. Porque esse guia curricular, ele não está fechado, certo? Ele não está encerrado. Ele está em processo de construção. Então, nesse momento, nós precisamos de vocês para concluir esse guia. Então, esse Classroom, vocês terão acesso para poder acessar as informações, as orientações e participar, dando as sugestões que vocês acham que poderiam ser alteradas, né, nesse guia curricular. Caso o professor ache que deva acrescentar mais objetivos de aprendizagem ou retirar um objetivo de aprendizagem. Então, é interessante, nesse momento, vocês, a regente de sala, o professor de educação física, sentar juntos e discutir esse guia curricular que foi proposto, foi sugerido pela CEMED. Então, vocês se reúnam, conversem entre si, elaborem a proposta de vocês, as alterações que podem ser feitas nesse guia sugerido pela CEMED, e quando nós disponibilizarmos essa plataforma do Classroom, vocês vão contribuir na plataforma já com as sugestões feitas dentro desse grupo formado dentro da escola. Então, é interessante nesse momento nós dialogarmos sobre esse guia curricular e entender que ele não está fechado, e também ele não ficará aberto durante o ano inteiro. Ele precisa ser conversado nesse momento e encerrado nesse momento para poder dar sequência nesse ano letivo com os blocos de cada etapa desse ano. Então, a gente precisa, nesse momento, ter esse diálogo e construir juntos esse guia curricular. Tudo bem? Agradeço.
só contribuindo, né, com a fala do professor Adolfo, com relação à estrutura desse pensamento, né, que vocês vão estar sinalizando lá no Classroom. Qual é a nossa preocupação? Nós precisamos observar que esse guia, ele foi estruturado em blocos, né, para atividades e que serão disponibilizados às famílias. Então, nós precisamos pensar que não é uma grande quantidade de objetivos de aprendizagem ali que vai oferecer a qualidade necessária, né? Enquanto professores, nós sabemos que uma atividade, ela contempla vários campos de experiência, vários objetivos de aprendizagem. Então, nós contamos com essa colaboração de vocês, que estão mais na prática, né, de sala de aula, que vocês visualizem isso. Tá? Então, assim, pensando nas atividades que é possível propor, né, os objetivos de aprendizagem que são possíveis de alcançar ali, e que, na verdade, eles são essenciais para que a criança progrida, né, com um pouco mais de qualidade, mesmo estando nesse período. Então, assim, o guia, ele precisa ser enxuto por conta do tempo que nós temos de trabalho. Tá? E, assim, no ano passado, nós disponibilizávamos blocos de atividades com até 10 atividades para 15 dias. Só que, assim, durante o ano, nós fomos ouvindo as sugestões, as opiniões. Algumas famílias nos reportaram que era uma grande quantidade de atividades que eles não conseguiam desenvolver com as crianças, até por vezes, talvez pela complexibilidade da atividade, né? E isso foi bem falado com os técnicos a respeito da forma de orientar, né? Porque nós, professores, nós planejamos para aplicar, desenvolver em sala de aula, tendo contato com a criança ali, com todo o conhecimento didático que nós temos. E, nesse momento, nós temos que pensar que outra pessoa que vai estar aplicando, desenvolvendo com a criança a atividade, e nós não temos a clareza de saber que pessoa é essa, né? É um avô, é uma avó, é o irmão mais velho, né? Quem vai estar desenvolvendo? Então, nós temos que pensar que qualquer pessoa que pegar aquela orientação, ela vai ter a capacidade de desenvolver aquela atividade, né? Então, nesse sentido, o bloco ele precisa vir bem orientado. Nós não estipulamos também uma quantidade de atividades por conta disso, né? Então, assim, nesse contato com a família, no momento da entrevista que vocês vão ter, vocês vão buscar informações a respeito do cotidiano, vão buscar informações a respeito do próprio desenvolvimento da criança, né, de como está estruturada essa família, quem geralmente está com a criança. Então, assim, vai ser um momento, por isso que nós achamos importante esse momento, vai ser uma oportunidade de vocês poderem estar pensando em como fluir isso. E até por isso também que no guia, no primeiro bloco, como a Carol colocou ali, nós vamos estar sugerindo algumas ações didáticas, né? Contudo, do bloco 2 em diante, nós vamos sugerir os objetivos de aprendizagem, os campos de experiência, os direitos de aprendizagem, mas as ações didáticas vão ficar por conta de vocês, enquanto profissionais que vão estar atuando nas suas unidades, já tendo esse conhecimento prévio de como é a sua clientela. Então, todas essas etapas, elas precisam ser bem pensadas, bem estruturadas, efetivadas, para que nós consigamos ter êxito, né? Um maior êxito esse ano. E ano passado foi uma experiência, esse ano nós estamos tentando aprimorar um pouquinho mais, e assim vamos. Tá? Então, é nesse sentido, pensar na quantidade de atividades, a quantidade de objetivos de aprendizagem e para ser proposto. E assim nós vamos estruturar o guia para que ele sirva realmente de norte para nós trabalharmos durante esse ano. Uma pergunta. Este ano será fornecido para a criança giz de cera, tinta guache, massinha de modelar, porque esse material, porque a criança ela precisa desenvolver a coordenação motora, e esses materiais é imprescindível. Será que a prefeitura vai fornecer esses materiais para as crianças? Sim, até no ano passado, Conceição, o kit escolar ele foi. Não, você disse creche, né?
O kit escolar, ele é oferecido para pré-escola, né? Já é uma organização da educação básica a partir da pré-escola. A educação infantil, por enquanto, ainda não. Mas, e essa é a importância, Conceição, de nós estarmos discutindo enquanto professores, porque nós sabemos que não é só através do giz de cera, não é somente com a massinha de modelar comprada, a tinta comprada. É uma oportunidade que nós temos de sugerir à família as substituições, né? De como fazer uma massinha, de repente, caseira, extrair tinta de outros, né? De folhas, de outros objetos, né? Desenhar no chão. Nossa, quantas vezes, enquanto crianças, nós não desenhamos no chão, né? Isso tudo desenvolve a coordenação motora. E é por isso que nós precisamos conversar, pesquisar juntos, colaborar uns com os outros, as ideias fluem, e aí nós podemos colaborar da melhor forma com a família. Sabe por que eu pergunto? Pode falar, Conceição. Sabe por que eu pergunto? Realmente, a massinha pode ser feita. Só que a massinha que é feita, ela tem muita gordura, ela tem óleo. Então, acaba manchando muito. E quando eu estava em sala de aula, eu mesma comprava material, somente massinha, e levava. E uma massinha durava 6 meses. Porque a gente ensinaria os pais a usar a massinha, porque nem todos têm condições de comprar. Então, eu esperava. O pai não levava, eu comprava e dava para aquela criança. E eu guardava as massinhas. Terminava, a criança já sabia que tinha que guardar para brincar no outro dia, cada um tinha o seu nome. Então, guarda e ela dura muito tempo. Então, é importante a massinha, sim, para o desenvolvimento motor, para manusear, porque o pai não faz, eles não têm a paciência de fazer. Nós, como você mesmo falou, a respeito que cada um conhece a sua clientela. Eu estou falando do Ana Gonçalves. Eu conheço a clientela de lá, não sei das outras escolas. Então, ali a gente faz. Porque se dependendo de pais, infelizmente, nós não vamos ter, são pouquíssimos os que contribuem. E a maioria não tem condições de comprar. E se pede para fazer, eles não têm material para fazer. Não deu certo, seguro. Roubar. Por gentileza, tem alguém com o microfone aberto. Os dois, tá? Beleza? Então, Conceição, a gente entende esse lado e assim a sua posição. Só que, por outro lado, nós não podemos garantir que isso possa ser feito. Como a Sandra Laura colocou, a compra de materiais é do pré para frente. Ainda não temos essa questão para a creche em si. E, nesse momento de pandemia, a gente vai ter que, assim, colocar a cabeça para pensar mesmo, como você falou. Pode ser que não seja meio gordurosa, né? Então, assim, junto com os pares, nós precisamos pensar em outras situações, outras formas de estar trabalhando com essa questão por exemplo, da motricidade, da coordenação motora fina, porque o ideal seria, mas a gente não vai ter condições de fazer isso no momento, né? Uma sugestão que eu costumo dar é, por exemplo, pedir para as crianças, os pais, principalmente na arte, pega tanto material, vai no quintal, pega pedrinha, pega galinho, pega folha seca, pega folha de tudo que encontrar e tentar montar uma obra de arte, o pai fotografar, mandar para a escola, mas a criança fazendo, para a criança sentir prazer em fazer isso. Eu acho também muito interessante, a gente tenta fazer esse tipo de coisa com as crianças. Quer dizer, que não vai gastar nada, né? Isso. Então, isso que você está falando vem assim ao encontro do que tudo que foi falado aqui, dos direitos de aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem, da questão das interações e brincadeiras. Então, a gente estudando junto, lendo junto, a gente vai encontrar um caminho para
para como que fala? Para a gente conseguir consolidar essa aprendizagem da criança. Obrigada. Só para encerrarmos, né, nós tivemos aqui a contribuição do professor Rony, lembrando que amanhã nós vamos estar trabalhando com o pré-1 e pré-2. E aí nós teremos a participação, né, dos professores de educação física e os professores de artes. O professor de educação física está falando que na sexta ele vai contribuir. Então, realmente, nós vimos aqui, né, a interação no chat foi bem gostoso essa nossa conversa. Nós estamos gravando aqui todas as perguntas, né? Quem mandou no nosso chat. E nós vamos estar sentando, discutindo e vamos, né, estar fazendo as visitas nos CMEs, nas escolas, para poder estar compartilhando também, né, desses questionamentos que foram colocados aqui. Então, nós queremos agradecer por essa tarde. Foi muito agradável, né? Foi importante a participação de cada professor. E esperamos, né, que venhamos nessa construção crescer em conjunto. Então, eu acho que essa que é a nossa fala do núcleo, e estamos abertos, né, para que possamos juntos construir esse PET, colocar, né, em prática e atender, né, as nossas crianças da melhor forma possível. Então, muito obrigada a todos. Gente, né? só frisando que está no chat a lista de presença, tá? Por favor, quem não preencheu ainda, nós vamos aguardar um pouquinho online para que preencham. Vai disponibilizar no grupo do WhatsApp. Está no? Vai enviar no grupo do WhatsApp também. No grupo Também foi enviado nos grupos de WhatsApp, tá? Por favor, preencham a frequência. Então, nós deixamos ali uma frase, né? Na vida encontramos muitas dificuldades e obstáculos, mas tudo se supera quando encaramos os desafios com foco, força e fé. Então, nós desejamos a vocês uma boa tarde e estamos encerrando. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Todas. Até mais.